A paz do Senhor, eu sou o pastor J.C. Silva. Vou iniciar aqui uma série de estudos bíblicos sobre o cristão e o Espírito Santo. Serão 5 semanas que nós estaremos aí juntos refletindo sobre essa temática. E para que você possa entender melhor esse relacionamento entre o cristão e o Espírito Santo, eu vou fazer aqui nesse primeiro estudo que eu estou iniciando uma conexão entre o relacionamento das pessoas com Deus no Antigo Testamento e no Novo Testamento. É uma história linda, chega a ser impressionante. Eu tenho certeza que você vai descobrir aí coisas extraordinárias que por vezes passaram despercebidas. O primeiro texto que eu vou fazer uso aqui como base da nossa reflexão está no livro de Êxodo, capítulo 30, versículos 1, 6 a 8, que diz: "E farás um altar para queimar o incenso, de madeira de cetim o farás, e o porás diante do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me ajuntarei contigo. E Arão sobre ele queimará o incenso das especiarias, cada manhã, quando põe em ordem as lâmpadas, o queimarás. E acendendo Arão as lâmpadas à tarde, o queimará. Este será incenso contínuo perante o Senhor por vossas gerações." O segundo texto que eu vou fazer menção contigo está no livro de Levítico, capítulo 6, versículos 8 a 13. "Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: Esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até a manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá suas vestes de linho, e vestirás as calças de linho sobre sua carne, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Depois despirás suas vestes, e vestirás outras vestes, e levarás cinzas para fora do arraial, para um local limpo. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará." No Antigo Testamento, para que uma pessoa pudesse ter acesso à presença de Deus, só era possível ir por meio dos sacrifícios realizados pelos sacerdotes lá no tabernáculo. Esses sacrifícios serviam para aplacar a ira divina, conceder perdão à pessoa e possibilitar essa pessoa a ter comunhão com Deus. Continuamente havia no altar do holocausto, que era um altar de bronze, o fogo queimando os sacrifícios oferecidos a Deus. O altar de bronze ele era colocado no pátio do tabernáculo e era visto por todas as pessoas que tinham acesso ao pátio. Ele representa o Gólgota, o local público que muitas pessoas tiveram acesso e presenciaram Jesus ser sacrificado em prol da humanidade. O forte cheiro da carne que era queimada sobre o altar de bronze nos sacrifícios do Antigo Testamento representa o mau cheiro provocado pelo pecado na vida do ser humano. O pecado ele coloca o ser humano aí numa situação deplorável, provocando repugnação e afastamento de Deus em relação à pessoa pecadora. Como também faz com que a própria pessoa pecadora, por seu aspecto deplorável diante de Deus, ela se sinta totalmente desconfortável em se aproximar de Deus. Imagine você em um estado desse que eu acabei de descrever para você, com o cabelo, a roupa e a pele impregnada pelo mau cheiro de uma carne queimada. Como é que você se sentiria se alguém fosse se aproximando de você? Você iria se sentir bem ou ia pedir a essa pessoa que ficasse longe, pois você estava aí num estado extremamente fedido? Com certeza, ao mesmo tempo que você se sentiria em uma situação deplorável, impossível de ter uma pessoa amada se aproximando de você, você iria se sentir só e desejar fortemente ser acolhida, banhada, perfumada e amada. Esse simbolismo ele ficou claro na crucificação de Jesus, no momento em que ele assumiu o seu lugar na cruz do Calvário, levando sobre si os seus pecados. Quando esse fato se
concretizou na vida de Jesus, lá na cruz do Calvário, ele bradou: Eli, Eli, lema sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Foi como se Deus aí, por não suportar o mau cheiro do pecado da humanidade, que foram jogados sobre a pessoa de Jesus Cristo na cruz, ele tivesse aí virado as costas para Jesus e o abandonado naquele terrível momento de dor. Jesus, ele foi considerado maldito, um amaldiçoado, uma pessoa imunda, fedida e indesejável na presença de Deus. Para resolver essa situação indelicada e desconfortante daquele mau cheiro impregnando o ambiente, o cabelo, a roupa e a pele do sacerdote, e também do sumo sacerdote, dentro do tabernáculo no Antigo Testamento havia um altar pequeno. Ele era feito aí da madeira de cetim ou de acácia e era todo revestido de ouro. Ele era um altar pequeno e ficava ali no interior do tabernáculo, na linha divisória do lugar santo com o lugar santíssimo, ou o santo dos santos. Nesse altar pequeno, todo revestido de ouro, um fogo também queimava continuamente aí o incenso santo. Esse incenso, além de perfumar o ambiente, ele tirava o forte cheiro da carne queimada dos sacrifícios oferecido no altar de bronze lá no pátio, no altar dos holocaustos, tornando aí um ambiente agradável, sendo plenamente possível uma pessoa ficar de forma confortável sem o mau cheiro daquela carne queimada do altar dos holocaustos. O incenso santo ele era composto de estoraque, ônica, gálbano, frankincenso e também sal. O estoraque ele era uma substância que saía sem incisão, sem corte aí, de uma árvore que era encontrada nas montanhas de Gileade, aquela região montanhosa e florestal que ficava a leste do Jordão, famosa aí pelo bálsamo que produzia. A ônica eram conchas marinhas retiradas de uma espécie de caranguejo que vivia no fundo do Mar Vermelho. O gálbano era uma resina cheirosa que era retirada da folha de um arbusto da Síria. As folhas elas eram quebradas e moídas. O frankincenso era uma outra resina aromática que era tirada agora com um corte, com uma incisão em um arbusto. E o frankincenso ele saía da árvore assim de uma maneira bem lenta e era amargo ao paladar. O último composto era o sal, que era utilizado como conservante. Assim, mesmo as partes que não fossem utilizadas, conservava sem estragar. Essas substâncias aromáticas elas eram reunidas, moídas, reduzindo tudo a pó. Depois era colocado no altar pequeno, esse altar todo revestido de ouro, que era queimado aí de manhã à tarde. Sendo que o fogo produzido aí no decorrer do dia, nesse incenso santo que era queimado no altar pequeno, todo revestido de ouro, permitia que as brasas elas continuassem acesas em todo o período da noite, enquanto os sacerdotes descansavam. O incenso santo representa o sacrifício perfeito e completo de Jesus Cristo. Somente através daquele incenso santo era que o sumo sacerdote, representando a humanidade no tabernáculo do Antigo Testamento, ele se tornava aceitável diante de Deus, sem aquele mau cheiro da carne queimada no altar do holocausto. E o sumo sacerdote tinha aí acesso à mais estreita e mais profunda comunhão com Deus, ao receber aí a manifestação da presença de Deus no lugar santíssimo ou santo dos santos. O incenso santo queimado no altar pequeno também representa a contínua ação do Espírito Santo por meio do sacrifício de Cristo, na vida aí daquelas pessoas que aceitam a Jesus como seu único e suficiente Salvador e vivem de acordo com a vontade de Deus. Voltando à cena que eu te relatei sobre Jesus crucificado, quando ele bradou ao Pai: Eli, Eli, lema sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Ao ouvir a voz de seu Filho amado que tira o pecado do mundo, sente o cheiro suave e perfumado daquele perfeito sacrifício de Jesus que o condicionou a ser aceito na presença de Deus Pai. Jesus, ao ser aceito na presença de Deus Pai, ele se reconforta em seus braços e diz:
Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, Jesus expirou. Ao terceiro dia, seus discípulos foram visitar o túmulo onde ele havia sido sepultado pelo senador José, da cidade de Arimateia. Se surpreenderam com o túmulo aberto. No momento em que eles estavam atônitos, a Bíblia diz que pararam junto deles 2 varões com vestes resplandecentes e disseram para eles: por que buscais o vivente dentre os mortos? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos do que vos falou estando ainda convosco na Galileia. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que Jesus prometera aos seus discípulos. Dias antes aí de ter sido preso, condenado, crucificado, morto e sepultado, quando ele disse aos seus discípulos: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as farás maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei, se me amardes e guardardes os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Esse esclarecimento é importante quando nós entramos nesse assunto sobre o cristão e o Espírito Santo, para que você possa entender a necessidade de manter aceso o fogo do Espírito de Deus continuamente sobre o altar da sua vida cristã. E para que você também possa perceber que é possível, perfeitamente possível, nos dias atuais, manter a chama do Espírito Santo de Deus aceso na sua vida. Trata-se de uma trajetória única, se é que você queira ter acesso à glória de Deus na maior manifestação possível da presença de Deus na vida do ser humano e na possibilidade do ser humano conhecer a Deus e experimentar o sobrenatural de Deus na sua vida. Você acessa o pátio do tabernáculo, que é a igreja, passa pelo sacrifício oferecido no altar de bronze, concretizado aí por Jesus na cruz do Calvário. É envolvido pelo incenso santo queimado aí no altar de ouro, representado pelo perfeito sacrifício de Cristo que foi aceito por Deus em prol da sua vida. Após ser envolvido pelos aromas do incenso santo, a ação do Espírito Santo de Deus na sua vida, sem a necessidade de um sumo sacerdote, como no Antigo Testamento, para te representar, você tem acesso ao nível mais profundo e intenso possível de comunhão com Deus. Foi após a sua morte na cruz do Calvário, ali naquele sacrifício perfeito e eterno, que Jesus reuniu os seus discípulos e deu as informações que eles precisavam e que você também precisa. Como se daria aí esse contínuo fogo aceso no altar da vida cristã? Como seria possível a humanidade, após aceitar o sacrifício de Jesus, ter acesso ao mais profundo e intenso nível possível de comunhão com Deus? Jesus falou em Atos, capítulo 1, versículo 8, recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, para que vocês tenham acesa esse fogo do Espírito sobre o altar da vida cristã, vocês precisam ser envolvidos pelo mover do Espírito Santo de Deus, vocês precisam ser cheios, literalmente cheios do Espírito Santo. Portanto, conhecer, ter acesso e experimentar a atuação do Espírito Santo é uma necessidade vital de todo ser humano, mas que só pode ser experimentado por aqueles que se submetem ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, naqueles que estão envolvidos pelo efeito desse sacrifício perfeito, que deixa de ter em si impregnado o odor, o mau cheiro do pecado, mas traz em si a fragrância de Cristo na sua vida. O Espírito Santo de Deus não é simplesmente uma influência, uma força ativa ou uma emanação de Deus, como alguns querem fazer acreditar.
Como terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo é um ser vivo, uma pessoa divina que possui as mesmas qualidades inerentes, inseparáveis do Pai e do Filho. O apóstolo João, ele escreveu na sua primeira carta, capítulo 5, versículos 6 a 9, Jesus é aquele que veio por meio de águas e do sangue, não somente com águas, mas também com água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunhos no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E os três, eles são um. E três são os que testificam também na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num único propósito. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. Aqui, o Pai, a palavra que representa Jesus e o Espírito Santo aparecem como sendo uma única pessoa. O Espírito Santo aparece testificando tanto no céu como na terra. Na terra, o Espírito Santo atua sobre as pessoas, sobre os seres humanos, através da sua influência, da sua personalidade e a sua presença, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Além disso, é o Espírito Santo de Deus quem capacita as pessoas para servir ao Senhor, como também para exercer o chamado ministerial com seus dons sobrenaturais e também o seu fruto. Nos céus, o Espírito Santo, ele ajuda as pessoas em suas fraquezas, porque as pessoas, elas não sabem o que haverá de pedir como convém, mas o Espírito Santo, ele intercede pelas pessoas com gemidos inexprimíveis diante de Deus. João, ele chega a desafiar, afirmando que o testemunho de Deus é maior do que o testemunho dos homens. E se o testemunho de Deus é maior, não pode ser questionado. Ele precisa ser reconhecido, amado, acolhido e experimentado através da chama do Espírito Santo de Deus, que deve estar acesa, deve arder continuamente sobre o altar da sua vida cristã. É sobre esse mover do Espírito Santo de Deus na vida do cristão que nós estaremos ao longo de 5 estudos bíblicos meditando, crescendo na graça e no conhecimento de Deus. É extraordinário estudarmos a palavra e vermos como Deus se revela a nós. Eu te espero no próximo estudo bíblico. Deus abençoe a sua vida.